Os problemas, as oportunidades, os desafios. Como você encara tudo isso? Bem, primeiro eu vou começar perguntando a você. Problemas são obstáculos para te jogar lá para baixo? Ou desafios para fazer você evoluir e alcançar o sucesso? Como você enxerga a questão problema, oportunidade, desafio? Vou continuar questionando. Diante de um problema, e vou colocar algumas alternativas para você responder para si mesmo. Diante de um problema, você fecha os olhos para não encarar o problema? Ou, segunda alternativa, você transfere para que alguém resolva o problema? Ou terceira, você o encara e tenta resolvê-lo? Como normalmente você atua diante dos problemas nessas três alternativas? Bem, se você está acostumado a escolher a primeira alternativa, que é aquela de fechar os olhos, certamente você é uma pessoa que não se sente preparado para desafios, não gosta de desafios. Diante dos desafios, você tem a tendência a sempre se sentir impotente, incapaz. Além disso, você vai crescer muito pouco na vida, né? Porque se você não encara desafios, se você tem medo, você tem a tendência a ficar sempre na zona de conforto, naquela zona da acomodação. O desafio representa algo temeroso para você. Se você está acostumado a escolher a segunda alternativa, que é aquela que transfere para os outros a responsabilidade de resolver os problemas, você é o tipo que não encara e deixa para alguém resolver, obviamente. Você é considerado uma pessoa inadequada para trabalhar em equipe. Nas empresas, você não vai ser a pessoa considerada o espírito de equipe, aquele que a equipe pode contar com você. Vai deixar, inclusive, uma imagem negativa em relação à sua credibilidade como alguém vencedor, como alguém que pode ser a pessoa adequada para se tornar até um líder numa empresa. Se você está acostumado a escolher a terceira alternativa, que é aquela que encara o problema e tenta resolver, indica que você assume a sua parte, que mesmo que você não consiga resolver, você gosta de tentar. Você tem aquela característica que hoje é muito buscada, né, do proativo. Então é aquele que assume a responsabilidade. Quais as consequências de você ter essa iniciativa de tentar resolver? No mundo social e no mundo empresarial, você é o cara. Você vai ser considerado uma pessoa ou um profissional adequado para a empresa, um amigo que realmente é invejável, que toma frente, que contagia as pessoas com essa proatividade, gerando inclusive a simpatia dos outros. Você vai se destacar profissionalmente, certamente. Então, diante de alguns desafios, vamos colocar a questão do seu comportamento. Alguns comportamentos básicos diante de desafios. Quando você enfrenta um problema, por exemplo, primeira alternativa, você se desespera e não sabe como agir? Ou, segunda alternativa, você se estressa e projeta nas pessoas as suas frustrações, as suas fraquezas, né? Aquele tipo que, diante da impotência de conseguir encarar um problema, você fica estressado e projeta essa frustração e até essa culpa de não ter a capacidade de encarar e resolver nos outros, projetando assim a responsabilidade nos outros. Ou a terceira alternativa, você está acostumado a refletir, tentar solucionar, pedindo até auxílio para as pessoas te ajudarem. Reflita sobre essas questões para ver como você está acostumado a agir. Bem, se você escolheu a primeira alternativa, que é aquela de se desesperar e guardar para si todo o problema, você poderia ser chamado de uma bomba a relógio. Um vulcão prestes a implodir. Como você guarda tudo para si, a tendência é você não colocar para fora. Então você vai fazer exatamente aquilo que hoje a medicina psicossomática estuda, né? Você joga para dentro dos seus próprios sistemas, o seu organismo, as suas células, toda aquela carga emocional que ficou armazenada. Se você escolheu a segunda alternativa, que é aquela que explode, põe para fora
inclusive explodindo nas pessoas, aquela que descarrega nas pessoas, certamente você vai aumentar o problema, né? Até porque se você tinha um problema, não conseguiu resolver e jogou para fora, descarregou em alguém, você vai ter um problema também com essa pessoa. Você vai gerar negatividade sobre você mesmo, vai criar uma imagem negativa de alguém que gera raiva, gera adversidades, conflitos e fatalmente as pessoas vão se vingar disso. Então você vai criar outros problemas. Agora, se você normalmente escolhe a terceira alternativa, que é aquela que reflete, que busca as respostas, pede ajuda para a sua equipe, este é o segredo do líder de sucesso. Assim você realmente consegue ser um líder interessante. Então, para complementar o que nós falamos, se você diante de um problema, de um desafio, você enxerga só o problema como sendo algo monstruoso, catastrófico, é indicativo de que você não está receptivo para soluções. Você não dá espaço para que lá na sua mente brotem as soluções, para que você tenha a intuição das saídas. Você está totalmente congestionado, porque o seu foco é o problema. Se o seu foco é o problema, então você só enxerga o problema. É mais ou menos como se você estivesse seguindo uma estrada com o seu carro e lá no final da estrada tem uma curva. Você pode fazer essa curva, sabendo que lá no final tem um muro, você visualiza o muro, mas o seu foco principal é a curva, que você quer fazer a curva. Mas se você ficar preocupado com o muro e deixar de acompanhar visualmente a curva, você vai acabar se atrapalhando e talvez até bata no muro. E assim, diante de um problema, se você focaliza o problema como problema, o seu foco está preso ao problema. Então você precisa tirar o foco do problema e abrir o seu campo de percepção para que enxergue as soluções. Além disso, você está demonstrando um QA muito baixo. O que é o QA? O QA é o quociente de adversidades. Hoje as empresas, ou o mundo de uma forma geral, busca pessoas fortes. Então numa empresa, o líder, ele tem um quociente de adversidade bastante alto, porque ele consegue encarar desafios, ele tem resistência para encarar os problemas, os obstáculos. As adversidades para ele são coisas assim mais treinadas, porque ele foi adquirindo através do desafio e do encarar o desafio essa resistência. Isso também é chamado da resiliência, né? O indivíduo que tem uma capacidade de ser mais resiliente, ele vai ter também hoje uma condição, uma imagem de alguém capaz de vencer os obstáculos, capaz de superar, né? Todo indivíduo que é bem resiliente, ele supera as pressões. A pessoa resiliente é aquele que supera a partir de muita pressão, ele consegue alcançar resultados sem se abalar, sem se desestruturar, né? Ele não perde o seu eixo. Então, nessa sequência, eu queria passar algumas sugestões. Eu quero que você perceba que aquele problema não é monstruoso. Primeiro ponto. Que ele é um desafio para você crescer. Não tem como não enxergar as pedras, os obstáculos como desafios para que a gente tome impulso e cresça. Ele é um motivador para te levar para frente. Ele é uma alavanca para vencer os medos. Por quê? Porque quando você vai encarando os desafios, os problemas, você vai aumentando a sua capacidade de encarar novos problemas. Você vai criando resistência, você vai criando coragem. E a pessoa que não encara por medo de perder, medo de sofrer, ela vai bloqueando toda a sua capacidade de crescer, né? Ela vai ficando estagnada, não evolui. E quando você vai superando os medos, você vai treinando também a aumentar a sua capacidade de encarar os desafios e crescer aprendendo com eles. Então, para efetivar o que nós falamos até aqui, mude o foco dos problemas e focalize as soluções.
quando o seu foco, você coloca uma lente para enxergar algo que tem a ver com medo, com insegurança, com o sofrimento, a sua lente só vai enxergar isso. Se você colocar uma lente para enxergar soluções, para enxergar as coisas mais positivas, o crescimento, o aprendizado, naturalmente você vai crescer. Então é muito lógico esse raciocínio. As pessoas que realmente querem crescer, elas precisam enxergar as soluções. Para enxergar as soluções, ela precisa desfocar do problema, dos obstáculos. Não querer enxergar só o problema como o problema. Ora, isso eu queria passar para vocês. Eu, antes de concluir esse nosso vídeo, eu gostaria que você se inscrevesse nesse site, nesse blog que eu vou colocar aí no vídeo, você pode ver. Ele é um blog que vai apresentar soluções para várias situações. E você vai poder receber sempre novos vídeos, se inscrevendo nele. Conheça esse trabalho de treinamento que eu faço, treinamento pessoal, que envolve vida familiar, vida afetiva e a carreira pessoal, com a parte corporativa, né? Atuar nas equipes de colaboradores, desde das lideranças até os operadores da empresa. Acesse esse link que eu estou deixando aí para vocês. Esse link vai te dar a condição de assistir um vídeo, e neste vídeo eu vou falar desse treinamento que eu faço, que eu venho desenvolvendo já há alguns anos, há mais de 12 anos, e que o resultado é muito interessante para você, vida pessoal, ou para você, empresa, no aspecto empresarial corporativo. É um coaching transformational. Ele vai ajudar você a superar obstáculos no sucesso pessoal e profissional, para você atingir o equilíbrio dos desafios. Quando você encarar os desafios, você tem equilíbrio para lidar com eles. Vai te estimular a ter mais entusiasmo e foco para realizar suas metas. Então, você assistindo esse vídeo, você vai entender exatamente como funciona essa apresentação, que vai poder ser muito útil para você e a sua carreira. Acesse esse link e lá no site você vai ter acesso a esse vídeo demonstrando como é que funciona esse trabalho. Espero você lá e que você tenha um ótimo aprendizado a partir desses treinamentos. Um grande abraço.